O Lula segue desabando, e o eleitorado que ele mais tem perdido é justamente o dos jovens. Quem diria, né? Vamos entender um pouquinho sobre essa notícia que é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Saiu aqui na Veja o perfil do eleitor que Lula mais perdeu desde o início do mandato. Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, o presidente não é mais a principal escolha entre os jovens. Em um momento de baixa popularidade, o presidente Lula tem perdido o apoio até daqueles que antes o aprovavam, os jovens, segundo uma pesquisa do Instituto Paraná, divulgado nesta semana. Entre os que votariam com certeza, Lula tem 17,6%, enquanto Bolsonaro registrou até mais, 20,8% na faixa etária entre 16 e 24 anos. Qual que é o fenômeno que a gente tem observado? E não é o mito, não é o Bolsonaro o fenômeno. É que os jovens, eles sempre têm essa predisposição para o enfrentamento, para essa mudança, para essa transformação, essa rebeldia natural. E a esquerda antigamente era vista, pelo menos as pessoas imaginavam que era contra o sistema, né? Contra a opressão e tudo aquilo. Hoje não. Hoje a esquerda é vista como o sistema, que eles são de verdade, né? Que sempre apoiaram o aparato estatal, o Estado poderoso, contra as liberdades individuais. E aí o que que acontece? Naturalmente, os jovens vão buscar aquilo que é contra, que é anti o sistema. E Lula, sendo o sistema, com todo esse aparato estatal, né, se negando, se recusando a privatizar, reduzir o tamanho do Estado, eles veem que o Bolsonaro, essa imagem de anti-sistema, o anti-establishment. É natural. Hoje o STF tem garantido que o Bolsonaro seja justamente visto como o antissistema, porque ele tem lutado contra toda essa máquina, contra todo esse aparato estatal. E isso está ficando cada vez mais evidente. Então a gente percebe, e graças também à informação descentralizada distribuída, que eu já falei aqui várias vezes, que tem mudado, tem virado o jogo. Antes era muito comum aquela informação linear, centralizada, concentrada em poucos meios de comunicação. Hoje não. Todo mundo tem a oportunidade de falar, deixar a sua opinião, boa ou mal, certa ou errada. As pessoas estão conversando entre si e isso facilita muito o levante do conhecimento. O debate é muito saudável. Agora a esquerda, com essas frases de efeito, ideias vazias, rasas, acabam que não estão mais conseguindo conquistar corações e mentes. E tem uma informação aqui que eu não tinha trazido anteriormente no canal. Desaprovação ao governo Lula cresce e vai a 57,4%, diz Paraná Pesquisas. Instituto ouviu 2.020 eleitores entre os dias 16 e 19 de abril. Margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A desaprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva cresceu mais de 2 pontos percentuais e atingiu 57,4%, segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisa divulgado nesta quarta-feira. E se a gente for observar aqui o gráfico, o quanto tem realmente mudado, que o governo naturalmente começa com a aprovação mais alta, né? E aí ele foi aqui desabando, chegou a ficar abaixo, quase encostou aqui em julho de 24, e depois disso foi só aumentando. Só que neste ano, como as pessoas estão percebendo o quanto as coisas estão ficando caras no supermercado, mês a mês, você vai fazer uma compra, você já percebe que a sacola de compra que você fazia no mês passado, esse mês tá mais caro, todo mundo tá percebendo isso. Não adianta vir em Rede Globo falar que a inflação tá sob controle, que o país tá pleno emprego, tá tudo tranquilo, o país vai crescer demais, então não tem nenhum problema. Não, as pessoas vão lá e estão enxergando a realidade. E a gente percebe que a desaprovação só aumentando. E isso é um efeito também das redes sociais, mas de políticas completamente estúpidas. E a gente vê aqui, né, o Lula já está em campanha, todo mundo já admite isso, já enxerga, percebe que ele está em campanha, não está nem aí. E aí, reeleição de Lula é dada como certa e aliados já discutem o quarto mandato. Saiu aqui no Conexão Política. Qual que é a minha visão disso? Desespero. A gente já percebe que tem muitos ministros do governo que estão querendo pular fora. Todo mundo já percebeu que Lula não tem voto. Foi implantado lá esse apoio artificial, essa eleição que foi muito questionada, né? Como que esse cara não consegue sair nas ruas e foi eleito? Então, enfim, aí a gente lê aqui, apesar do colapso enfrentado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, com a crise econômica, inflação persistente, rombo nas contas públicas, disparada do dólar e a crescente insatisfação popular, o núcleo do presidente mantém uma confiança frente em sua reeleição em 2026. Adicione a isso o escândalo do INSS, que a gente tem comentado também, que ficou um negócio muito evidente, que disparou essa. O pessoal fez uma pesquisa e realmente já vinha com algumas pequenas falcatruas desde 2016, né? Porque eles pararam de investigar um pouco mais. Se continuasse buscando, ia chegar também no governo Lula. Mas desde 2026 eles identificaram que já tinha esse tipo de falcatrua, só que em pequena escala, mas explodiu justamente no governo Lula. Então, diante de tudo isso,
eles já até citam, tem tantos problemas, tá terrível, a percepção das pessoas, rejeição tá alta. Não, mas ó, tá tudo jóia. A gente tá confiante no quarto mandato do Lula. Por que isso? Porque como tem muitos ministros querendo já pular fora desse barco que tá afundando, quando o Lula anunciou que teria uma reforma ministerial, que ia trazer muitas pessoas, acabou que não teve porcaria nenhuma, ninguém quer se aproximar do Lula, ninguém quer esses cargos. Ah, mas o ministério, o cara tem acesso a mais poder e dinheiro e cargos e tudo. Nem isso. Nem assim eles estão querendo se aproximar do Lula, porque estão vendo que não compensa. Ele é aquele político radioativo, que quem ficar próximo dele ali vai desidratar e vai perder as próximas eleições, não vai ter voto, não vai conseguir eleger nada. E aí eles citam todos esses problemas aqui, mas eles têm que parecer que, olha só, não abandonem o governo, fica tranquilo, a gente ainda vai ter um próximo governo. Ele já está se tornando um pato manco, né? Normalmente, o presidente, quando perde a eleição, nos últimos meses ali, é que o pessoal brinca, né? Que fala que ele se torna um pato manco, justamente porque não tem a percepção de continuidade, né? Não vai mais ter poder no futuro. Então, pra que ficar apoiando, pra que obedecer as coisas? Então, deixa tudo em banho-maria e vai só levando com a barriga. O Lula já está sofrendo justamente com esse problema. As pessoas já estão desacreditadas, não querem mais apoiar, estão percebendo que, pô, com uma rejeição de 57% em cargo majoritário, não tem condições de vencer, não tem a menor possibilidade. E a esquerda está em desespero. Por quê? Porque não é que o Lula seria a melhor opção, é a única opção que eles têm. Não tem nenhuma outra liderança da esquerda capaz de fazer uma eleição minimamente decente. E os próprios institutos de pesquisa já estão mostrando isso, que se a pesquisa fosse hoje, Lula já perderia para o Bolsonaro, que é natural, né, dele perder para o Bolsonaro, mas perderia também para Michele Bolsonaro, para o Tarcísio, e já tem outros nomes da direita que estão também crescendo aí e ganhando relevância. Bom, a gente vê aí que realmente esse governo já não tem mais salvação. E o maior perigo dessa situação é que, como ele percebe que tá ficando feia a coisa, ele vai tentar dobrar a aposta. Vai gastar feito um condenado, com perdão da brincadeira. Mas vai gastar muito dinheiro, vai aumentar muito o gasto público justamente para tentar se reeleger. Se ele conseguir, beleza, ele continua com a maracutaia toda. Se não conseguir, ele pelo menos quebrou o país, vai cair no colo do próximo e tá tudo certo. Bom, essa é a minha opinião. Eu gostaria muito de saber a sua visão também sobre esse assunto. Você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.